Nesta aula aqui a gente vai estar vendo aqui sobre construtores, então vamos lá. Também conhecido pelo termo constructors, os construtores são os responsáveis por criar o objeto em memória, ou seja, instanciar a classe que foi definida. Então a gente já viu aí desde o início da sessão como a gente cria uma classe, como a gente coloca ali atributos, que são características, métodos que a gente conhece também como ações. A gente viu como instanciar esses objetos, onde a gente pode dar o nome que a gente quiser e através desse nome a gente tem acesso aí a todos os atributos e métodos dessa classe aqui, que é o tipo do nosso objeto que a gente instanciou. Então os construtores, eles servem para fazer o seguinte: ao instanciar aqui um carro, então por exemplo, ao instanciar aqui, então o Gol recebe new carro, eu já consigo passar aqui entre parênteses alguns valores padrões ali para alguns atributos dele. Então, por exemplo, aqui eu estou dizendo que a velocidade aqui do Gol é de 10 e a velocidade daqui do Onix é 15. Então, por padrão, eles já vão ser inicializados com esses valores. Mas vamos voltar aqui no nosso IntelliJ para ficar mais fácil aqui da gente entender. Na aula passada a gente viu sobre os modificadores de acesso. Então, como que a gente vai fazer aqui? Aqui na classe carro, percebe que até então a gente não colocou nenhum construtor. Por quê? Quando você cria uma classe aqui no Java, por padrão ele já gera para você um construtor vazio. E como que a gente gera aqui esse construtor? Eu vou te ensinar da primeira forma, que é você fazer ele manualmente, depois a gente vai gerar ele aqui com a ajuda aqui da nossa IDE. Então a gente geralmente coloca ele entre os atributos aqui e as nossas funções, nossos métodos, basicamente aqui embaixo. Eu coloco a palavra aqui public, que é o modificador de acesso public, eu coloco o nome da classe, nesse caso vai ser carro, eu abro e fecho parênteses e eu abro e fecho chave. Então é dessa forma que eu coloco aqui o meu construtor. Toda classe Java obrigatoriamente precisa ter um construtor, então ele já sabendo disso, ele já coloca, se você apagar isso daqui, ele cria por padrão esse construtor. Então perceba aqui que aqui no nosso main, tanto no nosso login, a gente tem aqui o nosso construtor e a gente já não tem erro, porque basicamente por trás dos panos ele criou aqui esse código. Então o que a gente tem atualmente? A gente tem dois métodos, onde a gente recebe aqui no método movimentar a velocidade e a gente tem aqui o método de frear, onde a gente passa essas informações. Posso até descomentar isso daqui, vou descomentar isso daqui também. Vamos voltar aqui agora, vamos colocar isso daqui como public, só para a gente deixar de ter erro, então tá tudo certo. Então atualmente a gente passa aqui a velocidade e o tempo de parada que ele demorou para frear diretamente aqui no método, no nosso método movimentar. Agora vamos dizer que a gente não queira passar esses valores aqui, vamos dizer que esses valores eles são ali valores padrões que a gente quer que ao instanciar esse objeto a gente já queira passar esse parâmetro aqui. Então o que a gente faz? A gente vai ter que vir aqui no nosso construtor e a gente vai ter que receber essas informações. Então eu posso basicamente recortar isso daqui, posso colocar aqui, vou colocar uma vírgula, posso pegar isso daqui e vou recortar e colocar aqui. Então o construtor, assim como o método, ele pode receber um ou n parâmetros ali, não tem limite. Aí o que eu vou fazer? Eu vou apagar isso daqui, que eu não vou ter mais esse 85 aqui, isso aqui eu coloquei fixo, só para a gente testar. Eu vou deixar simplesmente isso daqui, para a gente testar aqui de maneira mais fácil, e daqui a pouco a gente monta novamente o nosso exemplo. Então eu vou vir aqui, esse login, eu posso simplesmente apagar ele daqui, já que a gente não vai estar trabalhando mais com esse pacote, então deletei o pacote de login, e aqui no pacote main, na verdade no arquivo main, eu posso apagar aqui esses parâmetros, porque a gente não recebe mais ele. E perceba que os nossos carros agora estão dando erro aqui, porque como a gente informou aqui que a gente espera receber duas informações, a gente agora obrigatoriamente tem que passar essas informações aqui. Então eu tenho primeiro aqui a velocidade e depois o tempo. Então eu vou dizer que o Gol aqui atinge aí 120 km por hora e ele pode parar aí em 3 segundos. Vou dizer aqui que o Fusca atinge aqui 150 km por hora e para aqui em 4 segundos. E vou dizer que o Onix atinge aí 180 km por hora e para em 6 segundos. Então perceba o seguinte, que eu estou passando esses valores no momento que eu estou instanciando eles. Então o construtor serve para isso. Sempre que você quiser construir um objeto que contenha já alguns valores padrões, você pode utilizar aí o construtor. Então o que a gente vai fazer aqui? Aqui a gente recebe aqui essas duas informações, velocidade e o tempo. Então a gente pode tanto chamar aqui esses métodos, movimentar, e também aqui o de frear.
Então posso simplesmente vir aqui colocar o dis.movimentar. Posso também colocar aqui o dis.frear. Se eu vim aqui executar aqui o Go que eu estou utilizando, eu posso executar. Então se a gente ver aqui, a gente teve várias execuções. Por quê? A gente teve aqui, a gente volta aqui na nossa classe carro, a gente está chamando esses métodos aqui dentro do construtor, então, e também a gente está chamando eles aqui por fora, ou seja, estão executando aqui várias vezes. Então isso daqui eu posso até estar apagando, eu vou apagar aqui esses outros objetos também, vou ficar apenas com o objeto Go. Então perceba que eu não estou chamando mais aquele método movimentar e frear. Se eu clicar aqui para executar, você vai ver que a gente teve aqui a mesma funcionalidade, ou seja, a gente não precisou chamar aqueles métodos para que a gente conseguisse exibir aqui essas mensagens. Por quê? A gente já fez isso aqui no próprio construtor. Então aqui no nosso construtor, a gente está recebendo aqui essas informações, porém a gente não está utilizando elas. Então o que eu poderia estar fazendo? Eu poderia estar passando elas novamente aqui para os nossos métodos. Então se eu colocar aqui a velocidade e aqui eu posso colocar o tempo, a gente vai ter um erro porque a gente não espera receber essas informações aqui. Então posso basicamente colocar aqui a velocidade e eu posso colocar aqui o tempo. Ou seja, eu estou recebendo essas informações via construtor da nossa classe e estou passando aqui via parâmetro para os nossos métodos. Então aqui agora eu tenho aqui a velocidade para poder utilizar no processamento aqui dos meus métodos. Então vou colocar aqui o carro está se movimentando com a velocidade. Posso colocar aqui 2 pontos, fazer aqui um espaço, colocar aqui a velocidade. Vou concatenar aqui novamente com a palavra aqui km/h, que seria barra hora. Agora aqui no tempo, o carro freou vou colocar aqui 2 pontos, vou colocar aqui um espaço, vou concatenar com o tempo, vou concatenar novamente com a palavra segundos. Então se eu executar o app aqui, a gente vai ter basicamente o funcionamento que a gente tinha antes, chamando os métodos movimentar e frear. A diferença é que agora a gente já fez tudo isso no nosso construtor, ou seja, assim que a gente construir o nosso objeto carro, ele automaticamente já vai chamar aqui o método movimentar, onde o carro vai começar a se movimentar e também em seguida já vai chamar aqui o método frear. Então construtores seria basicamente isso. Você utiliza os construtores sempre que você for declarar um objeto, você for ter um objeto, que você já saiba ali alguns valores padrões para os atributos ou métodos daquele objeto, tá bom? Se ficou alguma dúvida aí, que sempre fica no início, não se preocupe que a gente vai estar trabalhando aí muito com construtores. Eu espero que você tenha gostado e a gente se encontra na próxima aula.